Tá, vamos falar um pouquinho sobre as diferenças de cada captação em relação aos acessórios, cores, elementos que fazem toda a diferença no vídeo final, conhecido também como mood, um termo que nem todo mundo conhece, mas que é fundamental para você ser mais assertivo na sua entrega e o cliente, mesmo sem perceber esses detalhes, achar o vídeo lindo, maravilhoso. Eu, claro, vou almoçar primeiro. Vou fazer isso em cima dos vídeos de gastronomia que a gente faz. Eu separei aqui 3 clientes diferentes que a gente grava para eles e vou tentar exemplificar essas escolhas, essas cores, esses elementos baseado na estratégia de entrega, baseado na estratégia do cliente e fazer aí você, de repente, refletir e qualificar um pouquinho mais o seu vídeo, caso já não esteja, na hora de pensar ele para o seu cliente, beleza? Então, deixa eu almoçar primeiro. Mas antes de explicar algumas técnicas básicas, quando acontece, enfim, as escolhas, eu acho que vale a pena a gente começar pela definição de mood dentro da publicidade. Aliás, vamos começar com a definição literal da coisa. Mood nada mais é, na tradução literal da parada, uma coisa meio que humor, vibe, então assim, tá sempre relacionado à sensação. E a publicidade usa isso exatamente para definir o que ela quer que o cliente sinta, né? O cliente do cliente sinta ao ver aquele filme. Qual é o sentimento que a gente precisa passar dentro de um filme. E aqui na produtora, a gente atende vários clientes diferentes, todos voltados para a gastronomia, com ideias e objetivos de sentimentos diferentes na entrega daquele filme. Ou seja, quando o cara acessa o portal A ou a rede social A, aquele cliente quer que o negócio seja mais animadinho. O portal B ou a rede social B, aquele outro cliente que é uma coisa mais romântica, uma coisa diferente, simples assim. Então esse mood, essa vibe, esse humor foi absorvido pela publicidade para transmitir um determinado sentimento. Essa é a definição para você que não conhece. Esse vídeo vai ser captado em vários dias diferentes porque eu quero mostrar o que nós estamos fazendo essa semana de captação, que dá exatamente essa diferença de forma bastante clara, tá? Mas dentro de tudo isso, dentro de como passar esse sentimento para o cliente, tem várias etapas. Tem a hora que vai ser definido o que vai ser utilizado, elementos, sons, sonorização específica, trilha, cores, objetos, tudo isso está envolvido nesse mood. Vamos começar falando de quando definir esse mood, seja qual for o seu tamanho. Tudo que eu estou falando aqui, você pode achar que é para uma produtora grande. Não. Se você é uma produtora de um homem só, como nós aqui fomos por muito tempo e muitos trabalhos ainda realizo sozinho, você pode aplicar o que eu vou te falar aqui desde esse momento, desde quando você está trabalhando sozinho, fazendo o seu freela, foi contratado para fazer não só gastronomia, mas qualquer outro segmento, pode funcionar essa questão do mood. Corporativo, institucional, gastronomia, feiras e eventos, coisas que têm cores, tem sensação, precisa mostrar que tem ali uma certa emoção direcionada para um determinado público, né? Mais romântico, mais idoso, mais novo, mais jovem, mais cool, enfim, seja qual for, tudo que eu falar aqui pode eventualmente te ajudar. Se não tudo, mais um detalhezinho ou outro, então presta atenção. E a primeira coisa seria quando definir esse mood. É logo no começo, meu jovem rapaz. O que acontece quando você fecha um orçamento com um cliente? Vamos imaginar uma... Escuta. Tá saindo um cafezinho, peraí. Cafezinho. Logo no começo você define essa questão do mood. Fechou lá um trabalho com uma empresa de odontologia, por exemplo, um consultório. E aí você vai fazer a captação no consultório de um determinado dentista. Cara, saber o mood, a vibe dessa entrega é fundamental. E ir com isso pensado vai te ajudar muito. Porque quando você chegar para iluminar, quando você chegar para fazer composição, você já vai observar as coisas buscando o preenchimento das necessidades que você imagina. Então vamos imaginar uma empresa na cor verde, que o logo é verde e que você sabe que mesmo sem o seu cliente entender sobre isso, se você tiver na filmagem uns livros de fundo com a cor verde, se de repente o background da sua iluminação vai ser um tubinho de LED Socane X25, aliás, tem vídeo aqui na cor verde. Se você sabe que ele tem elementos, ferramentas que podem compor o cenário cuja cor é verde, tudo isso, uma plantinha pode ajudar. Obviamente eu estou falando isso quando é possível.
mas muitas vezes e é a gente que não enxerga essas possibilidades. A gente tem o costume de falar, mas eu fui fazer num consultório ou num escritório que não tinha muita coisa. E aí você volta lá depois e fala assim, caramba, a cor da cadeira que tava lá era da cor do encosto e do assento, era da cor do logo do cliente. Então ele pensou naquela arquitetura daquele escritório buscando as cores que ele mais gosta e que tem correlação com o trabalho dele, que a vibe do vídeo ia ser reforçada se eu tivesse usado aquilo como parte de composição das coisas. Então a gente precisa entrar nos lugares com esse olhar do mood que a gente precisa para ajudar a gente a passar a informação, a sensação que o cliente quer e que a gente mesmo quer. Não é só a trilha, é também esse monte de detalhezinhos vai te ajudar. Cafezinho. Bom, sabendo qual é o momento que você deve buscar esse mapeamento, né, para você, ainda nada comentando com o cliente, ou seja, fechou o orçamento, já começa a entender cores do cliente, o que ele mais gosta, tal, para você chegar no ambiente ou, se você vai fazer em estúdio o seu trabalho, você saber como não errar. E o que é errar nesse caso, Renato? Pô, você tem lá o McDonald's que tem vermelho e amarelo na cor. E aí você de repente faz um vídeo de comida para eles e coloca uma toalha azul no negócio. Não vai funcionar, não tem jeito. E às vezes, dependendo do tamanho do cliente, ele nem vai perceber, tá? Mas você precisa saber, você precisa perceber você. Então o cara tá lá, vermelho e amarelo, como cores evidentes do trabalho dele, de toda a papelaria, cartão de visita, sei lá se usa isso hoje em dia. Tudo é vermelho e amarelo. Você me faz um vídeo pro cara com uma toalha azul, com um pano azul, com um vaso azul, com decorações em azul. Não dá. O cara pode falar, nossa, que vídeo lindo. Não perceber isso, mas no fundo você está deixando de entregar um vídeo ainda mais bonito para o cara, ainda mais funcional para o cara. Isso também se reflete na trilha, na sonorização, nos efeitos. Por exemplo, você tem gastronomia, você pode fazer um vídeo com dezenas de efeitos, transições e tudo mais, com mudança de cores nas luzes, mas no fundo, cara, se isso não for exatamente o que você quer passar como mensagem, ou seja, no nosso caso aqui, ensinar uma receita, não adianta eu pôr uma luz verde, amarela, roxa, amarela funciona, né? Roxa, rosa, cara, porque a gente quer no fundo ensinar o passo a passo do processo e deixar a cor do alimento viva e verdadeira, porque aquele apetite appeal convence e é a sensação que a gente quer passar para os nossos clientes. Ou seja, olha que delícia essa esticada de queijo, não vou deixar o queijo verde, entende? Então, esse mood, esse sentimento do que você vai utilizar como composição, como iluminação, como trilhas e efeitos é fundamental para uma entrega melhor. E do nada aparece eu dentro do carro, mas relaxa, eu dei uma pausa na captação para vir buscar o Felipe na escola. Mas o que é importante você entender? Você vai apontar em um documento todos os recursos, objetos, efeitos, sonorização, tudo que você pode utilizar. Você vai alimentar um documento para chegar nessa vibe que você acredita que vai fazer um vídeo que vai ter uma ótima relação entre cliente seu e cliente do seu cliente. Então isso é fundamental, apontar previamente todos os recursos que você conhece e acredita que pode funcionar para entregar um baita vídeo para quem te contratou. Agora deixa eu pegar o Felipe lá rapidão, a gente vai voltar pro estúdio e eu vou seguir mostrando para vocês 3 clientes que eu separei aqui que a gente atende para exemplificar como fazer essa criação de mood, como aplicar tudo isso daí, beleza? Já de volta aqui na produtora, nós estamos gravando isso em dias diferentes, tá uma correria, estamos gravando ali, parei para almoçar agora, falei deixa eu finalizar esse vídeo e para isso eu tô com o meu monitor aqui na frente, eu vou passar por 3 filmes que a gente fez de gastronomia para clientes diferentes e que eu acho que essas dicas que foram faladas antes e aplicadas aqui vão mostrar para você a diferença assim, de comunicação dentro do mesmo mercado, por exemplo, e claro, reforçando, leve para o seu. Se o seu é depoimento corporativo, institucional, seja qual for, é possível conversar com os clientes dos seus clientes de forma diferente. Vamos passar esses videozinhos aqui, eu vou passar mais rápido, porque senão a gente vai ficar muito tempo neles, tá? Ó, começar pela trilha. Esse é um cliente, por exemplo, que no Mood tinha um aspecto mais de colagem, mais jovem. E aí foi sugerido tirar o ambiente de cozinha e colocar alguns elementos sutis de colagem substituindo ingredientes, como por exemplo o sal e o azeite.
Usamos alguns efeitos simples também, de divisão de tela, e do Posterize, se você não conhece, é bem legal, ele dá aquela travadinha na mão, sabe? Funciona bem aqui nesse ritmo de edição que a gente tem, e uma trilha bem bacana. Olha que legal. O movimento da mão parece que tá travadinho, tá vendo? Enfim, esse é um modelo. Ou seja, você elimina a cozinha e mesmo assim comunica como é produzido uma receita. Já no exemplo 2, você vai ver que é completamente diferente. Começa pela trilha, uma trilha mais nordestina, porque o macarrão, neste caso a marca desse macarrão é mais atuante naquela região. Além de mais tecido, mesa, mais componentes de casa. Então também é um aspecto que a gente precisava trazer para aproximar o cliente do macarrão. Dá uma olhada. Todo lettering diferente, já trabalha mais com aptite appeal e usa muito stop motion, olha que legal. Uma coisa bem mais dinâmica, não aparece as mãos da Fê nas cenas a pino, ele mistura sempre sem o elemento da pessoa fazendo, mas acontecendo o movimento. Olha que legal, pimenta, fervura. A gente nesse caso também intercala as cenas a pino e frontal. Faz uma brincadeirinha com o macarrão antes de cozinhar para mostrar ele, bem bacana. Pode ver, no fundo a gente quer ensinar a receita, só que com uma linguagem completamente diferente. Tá vendo? Muito diferente. Nós estamos ensinando receitas, comunicando com pessoas diferentes. E aí isso tem que ser previsto no mood, nas expectativas dessa entrega do seu filme, e serve para qualquer mercado. Se você olhar nesse segundo exemplo que eu mostrei, se você voltar, você vai ver tecidos na cor da marca, você vai ver elementos mais amadeirados, porque é o que a marca quer comunicar. Ela não quer uma marca, ela não quer um fundo sem cozinha, ela não quer um tampo branco, ela não quer clean, ela quer mais carregado, com mais elementos na cor do cliente. Então isso indica bastante o mood, a vibe do vídeo, além de outros argumentos, outras técnicas, como por exemplo uma trilha, sonorização, todo o movimento, mesmo não tendo a mão da pessoa que está cozinhando, no caso a Fê, tem o barulho, tem o sound effects, então isso também traz uma certa verdade ali para aquele movimento. É muito bacana, assim, é muito importante aplicar esse tipo de técnica nos seus vídeos, ou seja, entender a vibe do vídeo que você precisa entregar. Agora vamos para o último, que é completamente diferente. Já nesse uma coisa muito mais clássica, muito mais slow, muito mais aptite appeal, focado no derreter do queijo, enfim, é tudo mais sutil. Ele mescla, assim, a ideia desse é pôr mais a mão nas coisas, sabe? O salzinho, ó, que é característico de um bom tempero, né? Tudo feito, pensado para passar mais cheiro, mais romantismo. Olha que cena linda. Valorizar a marca, valorizar o macarrão. Olha o fundo, com o verdinho lá no fundo, com as cores do cliente, tudo isso é pensado. Porém, nesse caso, uma coisa muito mais clean, tampo branco, mais elementos na mesa, como se fosse uma cozinha mesmo, um casal, aquele romantismo, vou preparar um prato para você. Essa é a vibe desse vídeo, essa é a trilha. Coloca ali uma musiquinha mais gostosa de escutar e vai cozinhar. Aquela coisa gostosa mesmo, sabe? Então, tudo isso, para finalizar nosso vídeo, que já deve estar aí para mais de 15 minutos, se não tiver, tá perto. Tudo isso você consegue prever antecipadamente. Obviamente aqui nos exemplos que eu dei está dentro da gastronomia e tem muita previsibilidade. Muitos trabalhos não tem, mas se você sair de casa, sair da sua produtora com isso em mente, você vai qualificar o seu vídeo, você vai entregar para o seu cliente um negócio maior do que ele imagina, seja qual for o tamanho da sua produção. Beleza? Se ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Eu estou tentando, como sempre, encurtar caminho,
tentando dividir um pouco do que a gente vive aqui, do nosso conhecimento, das nossas aplicações nos nossos filmes, além de um pouquinho da nossa rotina do dia a dia. Saiu um vídeo bem bacana aí outro dia, chamado Seja Mais. Se você entendeu aquela mensagem lá, vale super a pena, assim, absorver e levar aquilo para o seu caminho, assim como essa história do mood, que eu tentei dar a definição literal e também como que nós aplicamos em cada um dos filmes, no nosso caso da gastronomia, mas no seu aí, com certeza tem espaço para aplicar também. Outro dia eu escutei uma frase que eu queria muito compartilhar com você que me assiste. Nós, filmmakers, escolhemos trabalhar com a imagem e isso permanece. Logo, sinta-se feliz porque você resiste ao tempo. Então faz o melhor que você pode. Fechado? Vamos nessa. Espero que você tenha gostado. Agora sim, tchau. No meio do trampo, estamos com quem aqui? Lud Nelson. Luca. Moleque bonito, estudioso. O que você tá fazendo aí, filho? Tava estudando pra minha prova. Eu estudei tudo agora. Deixei meu caderno de matemática aqui. Entendi. É bom estudar, viu? Faz bem.